Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao Papo de Livro. A gente está mergulhando fundo aqui em Psicologia do Engano, do Dagoberto Cardoso Jr. Isso aí. E preparem-se, porque esse episódio vai ser inteirinho dedicado ao subcapítulo 1.1, Anatomia Psicológica do Engano. É muita coisa para a gente discutir. Sem intervalos, ao longo de 35 episódios, a gente vai dissecar cada sessão desse livro. Fascinante, né? O Wells faz um trabalho incrível, mostrando como a manipulação ela está em tantos aspectos da vida. É desde os tempos antigos, né? Até a era digital. E o mais interessante é que ele coloca a tecnologia como um catalisador disso, sabe? Olha, Ampliando o alcance e a intensidade como se amplificasse tudo, né? dessa influência. Pense no poder que sempre teve, né, por trás do controle de narrativas. Agora, com a internet, as mídias sociais, isso atinge uma escala global. Global? É como se a gente estivesse vivendo um constante jogo de persuasão, né? Totalmente. E o que me intriga é como nossa própria mente, né? Ela nos deixa vulneráveis a essas artimanhas, né? E o livro explora justamente isso, os mecanismos psicológicos, né? Que estão por trás do engano. E aí que a coisa fica interessante. É ali que a gente começa a se aprofundar mais, né? Não, no O tema. autor argumenta que nós, humanos, a gente é meio que programado para criar narrativas, né? Sim, sim. Que atendam aos nossos interesses. E muitas vezes isso significa explorar as fraquezas, né, dos outros, Exatamente. tanto cognitivas quanto emocionais. Usar de artimanhas, né? Pra conseguir o que quer. Lembra da teoria da dissonância cognitiva, Festinha. do Leon Festinger? Sim, sim. O livro usa essa teoria para explicar como a gente detesta, né? A gente não gosta. Ter crenças conflitantes. A gente busca a coerência, né? O tempo todo. A gente busca coerência. Mesmo que para isso a gente aceite explicações simplistas, né? Para realidades complexas. É como se a gente preferisse se enganar. O que lidar com a incoerência, né? É mais fácil. E é aí que mora o perigo. Total. E tem outro ponto crucial que o livro explora, que é a teoria da conformidade social, Do Solomon Asch. de Solomon Asch, Sim. que mostra como a gente busca aceitação, né? A gente quer sentir parte de um grupo, né? Em grupos, mesmo que isso signifique tomar decisões irracionais. A gente abre mão muitas vezes, né, do nosso senso crítico pra se sentir parte de algo. E com as redes sociais, né, essa dinâmica se intensifica. Nossa, demais. A busca por likes, né? Compartilhamentos. É aquela coisa de querer a validação o tempo todo, né? Através de números, de curtidas, de comentários. É como se a gente estivesse abrindo mão do nosso senso crítico em troca de pertencimento. Pertencimento. E a neurociência entra em cena para nos mostrar como as emoções, principalmente o medo e a recompensa, são manipuladas para influenciar nosso comportamento. Mexem com a gente, né? No nosso íntimo. Um exemplo clássico disso são campanhas políticas que usam o medo Sim. para levar a gente a tomar decisões irracionais. Para criar um senso de urgência, né? De perigo iminente. E a gente não pode esquecer dos vieses cognitivos, né? Como viés de confirmação, que nos faz buscar informações que só confirmam as nossas crenças, né? A gente já tem aquela ideia formada, né? Ignorando totalmente as evidências contrárias. A gente filtra tudo que não se encaixa na nossa visão de mundo. É como se a gente estivesse construindo uma bolha É uma bolha. ao nosso redor, né? Filtrando tudo. É como se a gente estivesse num mundinho só nosso, né? É exatamente isso que as estratégias de manipulação exploram. Com certeza. A repetição de uma narrativa, né? Até que ela pareça verdadeira. Mesmo que não seja. Mesmo que não seja. Até que aquilo se torne uma verdade pra gente. Usando, inclusive, o trabalho do Daniel Kahneman. Sim, sobre heurísticas e vieses, né? O autor mostra como a nossa mente pode ser influenciada sem a gente perceber. A gente muitas vezes está sendo manipulado e nem sabe. É assustador pensar que a repetição constante de uma mentira pode transformá-la em verdade na nossa cabeça. O poder da repetição, né? Mas o livro, ele não se limita só a mostrar como o engano funciona. Ele também mergulha no debate ético da manipulação. Ele vai além. Ele questiona. O autor questiona se a manipulação é moralmente neutra ou se ela representa uma ameaça à democracia. Ele usa exemplos como o trabalho do Robert Cialdini, né? Que defende a neutralidade das técnicas de persuasão, e do Noam Chomsky, que alerta para os perigos da influência ideológica, né? E da fabricação do consentimento. É uma discussão complexa e polêmica, né? Bastante. E o livro também explora os limites da manipulação.
Ele mostra que não é uma coisa absoluta, né? Tem limites. Mostrando como o pensamento crítico, a checagem de fatos. A alfabetização digital, né? E a alfabetização digital podem criar resistência. São ferramentas que a gente pode usar para se proteger. Aham. Mas a questão é, será que essa resistência é suficiente? Essa é a grande pergunta. O autor argumenta que a enxurrada de informações, né? Contraditórias. Que a gente recebe o tempo todo. Pode gerar mais cinismo do que conformidade. A gente fica saturado, né? De tanta informação. As pessoas se sentem tão saturadas que acabam desacreditando de tudo. Desacreditando das instituições, desacreditando das autoridades. É como se a gente estivesse perdendo a capacidade de discernir, né? O que é verdadeiro, o que é falso. Verdadeiro do falso. Paralisados por essa avalanche de informações. É muita coisa, né? E o mais preocupante é que o engano, né? Ele está em constante evolução. Ele se adapta, né? Se adaptando aos novos tempos. aos novos tempos. Em um mundo onde a informação é abundante, a manipulação ela se torna mais sutil. Mais difícil de identificar. Usando narrativas que apelam às emoções, explorando identidades culturais. Mexendo com o que a gente tem de mais profundo, né? Nossas crenças, nossos valores. A gente vê isso o tempo todo, né? O tempo inteiro. Discursos que se aproveitam de medos, inseguranças. Valores culturais. Valores culturais para manipular a opinião pública. É uma estratégia bastante eficaz, né? E a inteligência artificial entra em cena como um novo nível de risco. Nossa, a inteligência artificial é um capítulo à parte, né? Imagine a possibilidade de personalizar estratégias de engano, com base em perfis psicológicos detalhados. É como se eles tivessem um mapa da nossa mente, né? E soubessem exatamente onde apertar para nos levar na direção que eles querem. Manipulação em escala industrial, né? Potencializada pela tecnologia. A tecnologia ela amplifica tudo, né? Deu até um frio na espinha aqui. E falando em exemplos concretos, o livro traz o caso da Cambridge Analytica, né? Como um alerta. Um alerta importante. Sobre como dados pessoais, né? Sim. Podem ser usados para manipular preferências políticas em massa. A gente viu o que aconteceu, né? O impacto que isso teve. A empresa usou técnicas de microtargeting, né? Para criar mensagens personalizadas, explorando os traços de personalidade de cada indivíduo. Para influenciar as decisões, né? Principalmente eleições. Que é como se eles soubessem exatamente, né? Quais botões apertar. Pra levar a gente na direção que eles querem. É a manipulação individualizada, né? E não podemos esquecer das fake news durante a pandemia de Covid-19. Nossa, isso aí foi um marco, né? Foi. A disseminação de informações falsas sobre tratamentos, muitas vezes alimentada pelo medo e pela incerteza. Um momento de muita fragilidade, né? Mostra como o engano pode agravar crises, né? E dificultar a busca por soluções. Com certeza. E o livro não se limita ao âmbito político e da saúde pública, né? Ele também explora a manipulação no mundo corporativo, mostrando como empresas usam slogans motivacionais, né? Discursos otimistas. Discursos otimistas para mascarar condições de trabalho precárias. Para esconder a realidade, né? Dos trabalhadores. Explorar seus funcionários. A gente precisa estar atento a isso também, né? É como se as empresas criassem uma cortina de fumaça, né? Para esconder a realidade dos seus trabalhadores. Usando a linguagem para disfarçar a exploração. A manipulação, ela está em todo lugar. A gente precisa ter os olhos abertos. E esses exemplos que a gente acabou de discutir, né, mostram como a manipulação pode ser insidiosa, né? A gente precisa estar atento aos sinais. Com certeza. Afinal, como a gente se protege de algo que a gente, às vezes, nem percebe que está acontecendo, né? O autor, ele dá algumas dicas, né, importantes. Ele sugere que a gente desenvolva o hábito da leitura crítica, né? Buscando informações em fontes confiáveis. Verificando a veracidade, né? Do que a gente lê. Não acreditar em tudo que a gente vê na internet, né? Exatamente. Ter um olhar mais crítico. Mais questionador, né? É importante lembrar que a gente também tem os nossos próprios vieses, né? Sim. Nossas próprias crenças. Valores que influenciam a forma como a gente interpreta as informações. Então a gente precisa estar consciente disso, né? Tentar se abrir para diferentes perspectivas. Exatamente. Como é que a gente faz isso na prática? Uma dica importante é diversificar as fontes de informação, né?
Não ficar preso só naquelas que confirmam as nossas crenças. Buscar diferentes pontos de vista, né? Ler autores com ideias opostas às nossas. É como se a gente tivesse que sair da nossa bolha, né? Sair da bolha. Expor a diferentes opiniões, ideias, para ter uma visão mais completa da realidade. Mais ampla. E falando em sair da bolha, a educação midiática é fundamental, né? Para nos proteger da manipulação. É como se ela nos desse as ferramentas, né? Ferramenta. Para decodificar as mensagens da mídia. Identificar as estratégias de manipulação. Construir uma visão mais crítica. Mais consciente. Mais consciente da realidade. A educação midiática nos ensina a ler nas entrelinhas, né? Claro. A entender os interesses por trás das notícias, a não sermos manipulados pela forma como a informação é apresentada. Exatamente. E além da gente se proteger individualmente, né? O autor, ele nos convida a sermos mais ativos na luta contra a manipulação. A gente pode denunciar casos que a gente presencia, né? Promover debates sobre o tema, apoiar iniciativas que combatem a desinformação. É um chamado à ação, né? Não basta só se proteger, a gente precisa se engajar na luta, né? Contra a manipulação. Para que ela não continue se espalhando. A gente precisa lembrar que a manipulação, ela só funciona quando encontra um terreno fértil. Ou seja, quando as pessoas não são críticas, quando não questionam, quando aceitam passivamente tudo que lhes é imposto. É como se a gente precisasse criar uma resistência coletiva, né? Contra a manipulação. Coletiva. Uma sociedade mais crítica, mais consciente, mais informada. Uma sociedade menos vulnerável a esse tipo de prática, né? Com certeza. E o autor finaliza essa parte do livro com uma mensagem, né? Que nos dá esperança. A verdade é mais forte que a mentira. Mas para a verdade prevalecer, né? Sim. A gente precisa lutar por ela. E essa luta começa com cada um de nós, né? Tá atento, se informar, questionar. Dialogar, se engajar, né? Na construção de uma sociedade mais justa, né? Mais transparente. Mais transparente. E por falar em futuro, né? O autor nos leva a uma reflexão sobre os desafios que a inteligência artificial traz para essa luta contra a manipulação. A inteligência artificial, com toda a sua capacidade de processamento de dados, né, de aprendizado, tem um potencial de levar a manipulação a um nível ainda mais sofisticado, né? E perigoso. A gente já vê isso acontecendo com os deepfakes, né? Os vídeos falsos. Vídeos falsos super realistas, né? Que podem ser usados para espalhar mentiras, né? Manipular a opinião pública. E tem também os algoritmos de personalização, né? Que coletam dados sobre os nossos comportamentos, né? Sim. Preferências para nos manipular de forma direcionada, né? É como se a inteligência artificial estivesse lendo a nossa mente, né? E nos mostrando só aquilo que nos leva na direção desejada por quem controla. Né? Exato. É assustador pensar que a gente pode estar sendo manipulado sem nem perceber, né? Como saber o que é real e o que é fabricado, né? Se a inteligência artificial consegue nos mostrar só o que a gente quer ver. É como se a gente estivesse entrando numa matrix da manipulação. Tudo que a gente vê, ouve, né? É cuidadosamente construído para nos influenciar. E o mais perigoso é que essa manipulação pode ser usada para fins nefastos. Influenciar eleições, espalhar desinformação, controlar a opinião pública. Mas o autor não nos deixa sem esperança, né? Ele também aponta alguns caminhos para combater, né? Sim, ele defende a criação de leis mais rigorosas, né? Para regulamentar o uso de dados, o desenvolvimento de tecnologias que consigam detectar deepfakes, né? E a intensificação da educação midiática, né? Para que as pessoas possam se proteger. Ou seja, a gente precisa usar as ferramentas que a gente tem para criar um antídoto contra esse veneno, né? Não, a gente não pode ficar parado, né? A gente precisa agir. E além dessas medidas, ele também fala da importância da ética, né? E da responsabilidade no desenvolvimento e no uso. A tecnologia em si, ela não é boa, né? O que importa é como a gente usa. Concordo. A gente precisa garantir que a inteligência artificial seja usada para o bem, né? Sim. Para promover o progresso, a justiça social. E não para manipular e controlar as pessoas. E o autor, ele nos convida a refletir, né, sobre o impacto da inteligência artificial na sociedade, né? Assim, antecipar dos debates sobre o tema. A exigir que essa tecnologia seja desenvolvida de forma ética, transparente. É um chamado à ação para a gente não ser só espectador passivo, né? A gente precisa se engajar, se informar, né?
questionar, lutar para que a inteligência artificial seja uma ferramenta para o bem da humanidade e não uma arma de manipulação e controle. No fim das contas, a mensagem do autor é que a verdade ela é mais forte que a mentira, né? Mas para ela prevalecer, a gente precisa lutar por ela. Com conhecimento, com consciência crítica e com compromisso com a ética. É isso aí. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra a nossa análise do subcapítulo 1.1, Anatomia Psicológica do Engano, né? A gente espera que essa conversa tenha despertado em vocês o mesmo senso crítico que a gente teve aqui, né? É o mesmo desejo de lutar contra a manipulação. É isso aí. E a gente se encontra no próximo episódio para continuar desvendando os segredos da psicologia do engano. Até lá. Até lá!